Muito bom. Vamos lá para as dicas, Leia? Bora lá. A primeira dica é aquilo que a gente estava falando do momento de mudança que a gente está vivendo, né? Que a mudança nunca foi tão rápida e que a necessidade da gente de estar continuamente se adaptando. Aí o Alexandre falou uma coisa que para mim foi assim forte. A adaptação tem que partir de nós para o ambiente. Então, é nós que temos que ir para o ambiente, as pessoas precisam se movimentar na direção da mudança para se adaptar às novas realidades que estão vindo. Isso traz o protagonismo para a gente, pessoas, né? Então, esse protagonismo nosso no processo de adaptação, porque a gente não pode ser passivo, eu trouxe como primeira dica. Boa. Muito bom. E em cima disso, perceber essa adaptação, né, de uma forma consciente, né? De dentro para fora, mas tem esse primeiro, o para dentro, né? Acho que o primeiro para dentro é punk, né? Porque a partir do momento que você tem essa consciência de dentro para fora, você começa uma jornada de adaptação, né? Enquanto isso não acontece, é só pancadaria. É só fight o tempo todo e que é um ponto de observação, né? Acho que a dica é isso. Eu não sei se tem alguma outra dica nesse contexto, mas se o negócio tá difícil, descanse e procure uma outra forma, porque pode ser que você tenha que persistir, mas não insistir. É aquela dica que a gente fala, né? Às vezes a gente quer seguir no mesmo jeito para dar o resultado diferente. Às vezes você tá certo no resultado, mas a forma como você tá fazendo não tá legal, né? Então não insista naquele jeito, mas persista, né? Persiga o resultado. Boa. Só, só para colaborar, eu achei muito legal essa forma que você colocou, Leia, porque o ambiente ele é mandatório nesse caso, né? A escolha é sua, estar lá ou não. E para estar, você precisa se adaptar, se adequar, se modelar, se moldar aquela nova situação, porque muito provavelmente você não vai mudar ou moldar o próprio meio. Então, eu acho que fica uma situação que, para a gente pensar de fato, né? Faz sentido eu estar neste meio? Eu não vou conseguir mudar o meio. A gente às vezes entra numa relação, a gente entra numa empresa, a gente entra numa parceria com o cliente, e aí você fala, pô, daqui a pouco eu vou aceitar essa situação, porque daqui a pouco ele vai mudar. Todos nós ouvimos isso. E, e o meio, ele é próprio. O meio, ele tem vontades que muitas vezes é a soma de muitas vontades que a sua não, talvez não tenha sentido nenhum para isso. Isso aí. Dica 2. Dica 2 está bem amarrado com essa dica aqui. A gente está vivendo essa época de adaptação, a gente precisa ser protagonista, só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está preso em vieses que nos puxam para a situação atual. Então, a gente tem que sair de que ir para o desequilíbrio, criar um certo desconforto que seja, como eu falei, para ampliar nossa zona de conforto, para abrir para a oportunidade de coisas novas. Então, a gente tem que lutar para não voltar para o status quo. Esse que é o ponto. E essa luta tem que ser consciente e a gente tem que ser o protagonista dessa luta, porque só eu opero mudanças na minha vida. Ninguém consegue mudar a minha vida. Ninguém consegue mudar as coisas minhas. As pessoas podem me influenciar, mas só eu mudo. Teve uma dica que eu lá em São Paulo, conversando com uma pessoa, me veio esse exemplo, e que eu vou colocar aqui nessa linha que você trouxe. O exemplo foi
uma analogia, como se a gente estivesse andando na Terra e a gente andando na Terra, a gente está toda hora mudando. A gente está hora andando de carro, hora andando de bicicleta, hora andando de moto, hora andando de patins, hora andando a pé. E quando você chega para uma pessoa dessa e fala assim, se mexe, esse cara tá falando, pô, eu tô me mexendo, cara. Eu tô andando de patins, eu tô de carro, eu tô de bicicleta, eu tô de tudo quanto é jeito. Como que você vem falar para eu me mexer? E aí eu falo para esse cara pegar um avião e olhar de cima o lugar que ele tá. Aí ele olha lá de cima e fala, porra, que diferente, que legal. Quando ele volta pro chão, ele já tem outra experiência. Ele não quer mais ficar andando de patins, de carro, de bicicleta. Ele quer sair do chão. Ele quer ir para outro lugar, né? Então, para quem é muito concreto, fica difícil você falar que tem outros ambientes, outros ares, além daquele da Terra, né? Às vezes você tem que dar um tranco na pessoa mesmo, assim, agarrar o cara, botar no avião e fazer ele andar lá em cima para ver. A hora que você põe ele no lugar de volta, ele vira e fala, pô, mas tem outra coisa fora daqui, né? Pois é, tem. Você pode continuar andando de bicicleta, de carro, de patins e etc. Mas você viu que tem outro. Você pode ir de asa delta, você pode pular de paraquedas, você pode voar de avião. Tem outras coisas para você se movimentar em outros ambientes. Então, às vezes a pessoa precisa ser empurrada mesmo, e tem uma confiança aí no meio do caminho, né? Porque esse quesito confiança faz com que você dê esse próximo passo para experimentar uma coisa ou para enxergar algo diferente, para você poder trazer essa experiência para a tua realidade. Porque do chão olhar para cima é muito diferente do que de cima você olhar para o chão, né? Então, tem essa dica aí que passa por essa mudança que você falou, que é o interior mesmo, mas a pessoa também precisa enxergar alguma coisa lá de fora que faça sentido para ela, né? Então ela não se mexe. É isso mesmo. Senão ela não se mexe. De novo, ela vai ficar na zona que é confortável para ela, né? Para ela sair, se arriscar e fazer e mudar, tem que ser algo que ela tem que enxergar, pelo menos, porque senão não tem movimento, né? E você percebe que faz sentido? Porque, de repente, a pessoa tá parada. Você fala, se mexe. Ela vai lá e pega a bicicleta. Não, se mexe. Ela vai lá e pega o carro. Ela tá se mexendo. Mas ela tá dentro do ambiente dela que é confortável, né? Ela nunca vai pegar um avião e subir, ou nunca vai pegar um submarino e mergulhar. Ela vai ficar sempre naquele ambiente. E faz sentido para ela, porque ela tá se movimentando. Cara, mais do que isso, então são contextos diferentes. Dica 3? Bora. Bom, então, uma frase que você falou que para mim ficou muito forte: ninguém vai para a guerra com o cérebro 1. Que a ideia do cérebro 1 e do cérebro 2, trazer esse conceito, sabe? A gente retomar esse conceito aqui, o cérebro que vai automático e no momento de risco, no momento de oportunidade, no momento de desafio, você não pode ir com o cérebro automático, você tem que ir com o cérebro de parar, pensar, planejar, definir estrategicamente o que você quer fazer para obter os benefícios, os resultados que você busca. E você vai, com certeza, consumir energia. Boa. Ou antes, ou durante, ou depois, né? Tem jeito. Consome energia para se recuperar no hospital, porque foi para a guerra de peito aberto, né? Tava com uma garrafinha de Coca-Cola na mão. Muito bom. A dica 4 é aquela discussão que eu fiz de você tem que tornar consciente aquilo que você precisa mudar. Porque a gente tem que fazer coisas automáticas, sim. Se a gente trouxer tudo, a gente enlouquece. Mas, às vezes, você tem que trazer algo consciente, que eu dei o exemplo de escovar os dentes. E aí eu falei, essa é a pergunta de $1 milhão, entendeu? Qual você traz para o consciente e qual você não traz? E eu gostei da resposta que você deu. Você ganhou $1 milhão, entendeu? Fictício no banco imobiliário, mas você ganhou.
que é o resultado. Então, se você está atingindo o resultado, ótimo, continua com o seu cérebro, com o seu inconsciente, com o seu automático, porque está dando resultado. Agora, se você não está, então muda e vai pensar sobre aquilo. Ainda existe uma zona nebulosa, porque às vezes você está obtendo o resultado hoje, mas não vai obter amanhã. E aí, se você se esperar o amanhã para não ter o resultado, pode ser que você morreu. Então, ainda tem uma certa zona nebulosa, mas já é um indício do que você tem que trazer para o consciente, do que você tem que começar a pensar e gastar energia, quando você não obtém o resultado. Já é uma boa dica. Boa. Eu acho que essa dica é muito importante que você lembrou, porque ela traz uma palavra, inclusive, que você disse ao decorrer aí do webinar, que é o equilíbrio, né? Eu acho que você não vai para uma guerra, como exemplo anterior, só com o cérebro 2. E também não vai com a guerra só com o cérebro 1. Dependendo da hierarquia que você está no exército, você movimenta mais um cérebro do que outro. Então você precisa ter um equilíbrio. Se você tiver consciência de que o ser humano tem esses dois recursos, ele trabalha de forma lógica com esses dois comportamentos racionais, e você souber trabalhar isso, você vai conseguir chegar ao resultado que você precisa. Então, não tem um ou outro, são os dois. Em alguns momentos, 50-50, e depois você vai precisar fazer esse balanceamento para que as coisas aconteçam do jeito que você espera, o resultado venha. Última dica? Boa, vai lá. Última dica é o efeito manada. Que o efeito manada, ele não tem só consequências de você seguir o efeito manada negativo. Tem coisas positivas e tem coisas negativas. Qual é o segredo? Estar consciente. Você vai fazer o que a manada faz? Tome a decisão de forma consciente, porque você almeja aquele resultado que a manada está fazendo. Você vai fazer diferente? Tome a decisão de forma consciente, porque o diferente vai te ajudar a atingir o resultado e o objetivo que você quer. Palavras importantes, hein? Consciência e resultado, hein? Olha só. E é legal a gente começar a olhar esses vieses, pelo menos aqueles que estão mais conectados no dia a dia, para a pessoa, quando receber o tranco, ela não parar, né? Fazer como o carro que está sem combustível, né? Para. Porque pegar no tranco dói, né? Dava um dó daqueles carros lá para pegar no tranco. Nossa, dava uns trancão mesmo. Mas era carro raiz, né? Não é carro Nutelinha. Porque hoje ficou sem bateria as coisas, você não faz nada. Vai fazer o quê? Não dá para pegar no tranco, nem na banguela dá para ir. Lembra? Pô, vamos botar o carro na banguela. Não tem mais. Tá? Tem emoção, né? Hoje não tem emoção. Não tem nem como trocar a bateria do carro. Mas ótimo, muito bom, Léia, Alexandre. Raquel,